pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e na aula de hoje nós trataremos as equações diferenciais ordinárias conhecidas como equações de Cauchy-Euler ou equações de Cauchy-Euler. Vamos aprender? Então, pessoal, nós vamos falar hoje das equações de Cauchy-Euler ou Cauchy-Euler. Então, elas são equações de segunda ordem. Tá vendo? São lineares, então linear de segunda ordem, e ela tem este formato aqui, olha. Um t ao quadrado, que é a variável independente, derivada segunda de y, que é a variável dependente, um alfa, que é uma constante, t, y' mais outra constante y igual a zero. Repara que é equação homogênea, tá? T sempre a gente vai tomar positivo. Então, como que é o método de resolução? Nós vamos supor que a solução seja um t elevado a r. E aí, nós vamos derivar uma vez, derivar duas e substituir na EDO, tá? O objetivo é achar esse r aqui. Quando eu substituo na EDO, lembrando que a EDO é isso daqui, como que fica então? Substituo, ó, no lugar do y2, derivada segunda eu coloco quem que eu achei. No lugar de y' eu coloco rt a r menos 1. E no lugar de y eu coloco t elevado a r. Repare que, olha que interessante, t ao quadrado com t a menos 2 vira 1, né? Constante 1. Nisso aparece t a r em todos os termos, que eu posso colocar o t a r em evidência. E aí eu gero uma equação do segundo grau em r, que eu chamo de equação característica. Então, o objetivo é ver as raízes dessa equação característica, tá? E nós sabemos que, como é uma equação de segundo grau, eu tenho três casos. Ou o delta é positivo e eu tenho duas raízes reais distintas, ou o delta é zero e eu tenho uma raiz real única, ou o delta é negativo e eu tenho duas raízes complexas. E aí nós vamos falar dos três casos. O primeiro caso, olha, eu tenho delta da equação característica positivo, e eu tenho duas raízes distintas reais, e aí a solução vai ficar constante t elevado à primeira R1, mais constante t elevado a R2. Lembrando, então, que o Wronskiano de t elevado a R1 e t elevado a R2 é diferente de zero, e isso gera a solução geral, tá? Se as raízes forem reais e iguais, ou seja, R1 é igual a R2, quando o delta da equação característica der nulo, eu vou ter que a solução é gerada por t elevado a essa raiz, t elevado a essa raiz, ln de t. Essa segunda solução ela é obtida a partir da primeira via o método da redução de ordem. Eu não vou fazer aqui, senão o vídeo fica muito grande. Mas você pode fazer em casa aí como exercício, tá? Se você não sabe o método da redução de ordem, você acompanha aqui na playlist, que tem. Terceiro caso, raízes complexas, quando o delta da equação característica for negativo. Quando for negativo, eu vou gerar um par de números complexos, R1 e R2, conjugados. Lembrando que o mi sempre é diferente de zero. Então, eu tenho o lambda, que é a parte real, e o mi, que é a parte imaginária. E aí, como que eu vou mostrar quem serão as soluções t elevado a r? Primeira coisa, gente, t elevado a r é elevado a r, t, ln de t, ó. Porque aqui eu usei propriedade. Esse r aqui fica elevando aqui, ó. É elevado a ln de t elevado a r, que é a mesma coisa aqui, tá? E aí eu vou usar isso para mostrar a solução. Então, primeiro, y1 é t elevado a r1. R1 é lambda mais mi. Só que aí eu usei a equação anterior. Isso é elevado a lambda mais mi ln de t. Que é, ó, multiplica aqui lambda ln de t é elevado a lambda ln de t vezes é elevado a i mi ln de t. Essa primeira parte aqui é exatamente t elevado a lambda. Essa segunda parte eu vou usar a fórmula de Euler, né? Ou fórmula de Euler, que é a exponencial complexa. Elevado a i vezes qualquer coisa é cosseno da coisa mais i seno da coisa. Lembrando aqui que eu tô com t positivo, até porque eu tenho um ln aqui, é condição de existência. E aí, então, gente, eu gerei a primeira solução. Faço o mesmo para R2.
e vou gerar a segunda solução. Se você fizer o Wronskiano dessas duas funções, vai dar um Wronskiano nulo, então elas não geram a solução geral. Mas uma parte dessa com uma parte dessa, ó, t elevado a lambda cosseno, t elevado a lambda seno, essas duas soluções aqui, elas geram a solução geral. Então, a solução geral, para o caso delta negativo, ele fica com esse formato aqui, ó. Isso aqui é a função y1 tio, isso aqui é a função y2 tio. y1 tio e y2 tio geram a solução geral, tá? Porque o Wronskiano dessas duas soluções é diferente de zero. Faça aí. Exercício para você, ó. Pega essa função aqui, chama ela de y1 tio. Pega essa, chama de y2 tio. Faz o Wronskiano de y1 tio, y2 tio em t. E vê que o Wronskiano dá diferente de zero, tá? Então, a solução geral tem esse formato. Combinação linear dessas duas funções gera a solução geral porque o Wronskiano é não nulo. Exemplo, equação de Euler, né, Cauchy-Euler. E aí eu substituo, então, suponho então que a solução y é t elevado a r, derivo duas vezes, substituo, ó, y duas linhas, y', y, substituir na EDO. Coloco o t elevado a r em evidência, porque ele aparece em todos, gero a equação característica, porque, ó, esse t aqui sendo positivo, t elevado a r é diferente de zero. Para dar zero, só pode ser que essa segunda parte aqui é zero, que é a equação característica. Tiro o delta, nesse caso, o delta é positivo, dois r's reais e distintos, como que fica a cara da solução? Constante t elevado ao primeiro r mais constante t elevado ao segundo r. Acabou, solução geral tá aqui. Outro exemplo, pega essa equação aqui, mesma coisa, tá, gente? Ó, supõe que a solução é um t elevado a r, deriva duas vezes, ó, derivada segunda, derivada primeira, função. Substitui na EDO, põe o t elevado a r em evidência, gera a equação característica. Nesse caso, o delta é zero, tá? A raiz única é a raiz menos 2. Como que fica a cara da solução? Constante t elevado a raiz mais constante t elevado a raiz ln de t. Terceiro exemplo, equação de Cauchy-Euler. Derivada segunda, supõe que a solução é t elevado a r. Derivada segunda, derivada primeira, função. Substituir na EDO, gerei a equação característica. A equação característica, ela tem raízes negativas, que o delta é negativo. Raízes complexas, porque o delta é negativo. As raízes têm o formato 0 mais ou menos i. Portanto, o lambda é 0 e o mi é 1. Tá? Então, eu vou usar lambda igual a 0 e mi igual a 1. E vou gerar a solução geral. Tá? Ó, constante t elevado a 0 é 1. Cosseno, aqui eu teria um t elevado a 0, que é 1 ln de t. C2 seno de ln de t com t positivo. E aí eu gerei a solução geral. E aí, gostou da aula? Se gostou, deixe seu feedback aqui nos comentários. Curta esse vídeo, se inscreva no canal. Curta a página do canal no Facebook e no Instagram. E até a próxima! Tchau!